Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Setor de açúcar e etanol encerra mais uma semana sem medidas do governo. Equipes técnicas do Ministério da Economia afirmam estar estudando como viabilizar ações de socorro ao setor de cana. E negociações avançam no governo e o Plano Safra 2021 deve ter juros menores. Você vai ver também o novo ministro da Saúde, Nelson Taichi, afirma que saúde e economia não competem entre si. Nesta edição, a gente explica como o cenário vai ficar no Brasil para o enfrentamento da Covid-19. E ainda na previsão do tempo, a umidade diminui no Brasil Central e a previsão mostra uma diminuição gradual das chuvas. Tudo isso e mais, agora o Mercado e Companhia já está no ar. O médico oncologista Nelson Taichi é o novo ministro da Saúde. Taichi assume o lugar de Luiz Henrique Mandetta, que comandava a pasta desde janeiro do ano passado, quando Bolsonaro assumiu a presidência da República. Há pouco, durante a posse do ministro, Bolsonaro defendeu a abertura do comércio e das fronteiras. Ontem, em discurso ao lado do presidente, o novo ministro afirmou que saúde e economia não competem entre si. Escolhido para assumir o Ministério da Saúde, o oncologista Nelson Taichi defendeu em declaração no Palácio do Planalto o entendimento entre as áreas de saúde e economia para uma melhor estratégia de combate à crise do novo coronavírus do Brasil. A gente discutir saúde e economia, isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas elas não competem entre si, elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. Taichi também afirmou ter um alinhamento completo com o presidente Jair Bolsonaro. Deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. E reforçou que é preciso se basear em dados antes de decidir sobre distanciamento e isolamento. Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. Nelson Taichi assume o lugar de Luiz Henrique Mandetta, que comandava a pasta desde janeiro do ano passado, quando Bolsonaro tomou posse. Depois da demissão de Luiz Henrique Mandetta, o Congresso Nacional divulgou nota conjunta dos presidentes do Senado e da Câmara. A Frente Parlamentar da Agropecuária também se manifestou. Veja só. Em rede social, a Frente Parlamentar da Agropecuária repostou publicação do presidente da entidade, o deputado Alceu Moreira, que desejou sucesso ao novo ministro e agradeceu o trabalho de Mandetta. Já em nota conjunta, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, afirmaram que o trabalho responsável e dedicado de Mandetta foi irreparável e que para o país a saída dele, nesse momento, certamente não é positiva e vai ser sentida por todos. O texto ainda diz que o Congresso espera que o presidente Jair Bolsonaro não tenha demitido Mandetta com o intuito de insistir numa postura que prejudica a necessidade do distanciamento social e estimula um falso conflito entre saúde e economia. E desejaram êxito ao novo ministro na enorme responsabilidade e imenso desafio à frente da pasta.
E o que esperar da gestão de Nelson Teich e dos efeitos do cenário político e econômico do Brasil? Vamos ver no comentário de Alexandre Garcia. Temos um novo ministro da Saúde, Nelson Luiz Sperle Teich. Quase que eu estou chamando ele de Toctoy. Ele tem 62 anos, tem 6 filhos. Uma filha dele é diretora de Economia de Saúde do Albert Einstein. Né? Ele tem PhD em York, na Inglaterra. O que é que vocês podem esperar do Dr. Nelson Teich? Podem esperar o seguinte, que agora nós vamos ter um isolamento calibrado entre horizontal, vertical e casos. Então, o que a gente pode esperar desse médico é que haja mais sensatez, mais técnica, né, e menos política. Aliás, tudo foi politizado, né? Por isso que eu falei, será que agora acaba o tititi? O que vão inventar? Né? Porque pegaram, todo mundo sabe, está muito na cara que pegaram o coronavírus como cavalo de batalha, como ariete para tentar derrubar o governo. Né? Felizmente, para o governo federal, para o presidente, o Supremo disse que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos nesse isolamento, de modo que eles é que vão ter que responder às consequências advindas aí desse fechamento da economia. Né? A Câmara aprovou que o governo federal, a União, tem que indenizar estados e municípios pelas perdas na tributação. Tentativa de, o governador não sai perdendo, o prefeito não sai perdendo na arrecadação, a União sai perdendo, portanto, a culpa é da União. Né? Só que está invertendo isso. A gente se pergunta, a União também não tem de onde tirar, a não ser dos impostos. Aí nós vamos pagar tributos para sustentar isso. Né? Aqueles que conseguiram os financiamentos vão ficar mais endividados e vão pagar juro. Né? Então, nós é que vamos pagar. E que nós todos sejamos protegidos aí, já que Deus é brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigada, Alexandre. E o PIB da China registrou queda de 6,8% no primeiro trimestre de 2020, na comparação com o primeiro TRI de 2019. O resultado reflete os efeitos da Covid-19, já que parte das atividades econômicas do país foi interrompida por medidas para combater a pandemia. Contração na economia chinesa em quase 30 anos. Mesmo assim, segundo o porta-voz do órgão regulador de câmbio do país, a economia chinesa está se recuperando gradualmente e o resto do mundo deve seguir a mesma tendência. A Câmara dos Deputados aprovou a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 para mais trabalhadores, incluindo pequenos agricultores e pescadores. Mas, no caso dos pescadores, o valor vai ser recebido apenas nos meses em que o grupo não tem o seguro defeso. Outra alteração feita pelos deputados é que não vai ser obrigatório apresentar o CPF para conseguir a concessão do auxílio. O documento apresentado poderá ser também o RG, a carteira de trabalho ou a certidão de nascimento. Como o projeto já tinha passado pelo Senado e na Câmara sofreu alterações, o texto vai voltar para uma nova análise dos senadores antes de ir à sanção presidencial. E a Cosan, um dos maiores grupos privados de energia e logística do Brasil, afirmou que a demanda por combustíveis e gás natural caiu no mínimo 25% nos últimos 30 dias. Já a Raízen, segunda maior distribuidora de combustíveis do Brasil, apurou queda de 50% das vendas de gasolina e etanol e recuo de 25% no diesel. Lembrando que nesta semana a Petrobras reduziu em 8% o preço da gasolina e em 6% o preço do diesel no mercado interno. Isso mostra a fraqueza da demanda pelos combustíveis, né? Lembrando que a OPEP informou ainda ontem que não há precedentes para uma queda tão forte na demanda por petróleo, por exemplo, no mercado internacional. E esses são temas que afetam direto a cadeia de açúcar e etanol.
Nós vamos até o estúdio do Canal Rural em Brasília, onde a Paola Cuenca tem informações de que as equipes técnicas do Ministério da Economia estão estudando como tornar viáveis as ações de socorro ao setor de cana. Paola, muito boa tarde. Quer dizer que as demandas do setor agora finalmente estão na mão do Ministério da Economia. Parece que até ontem não haviam chegado lá. Esta é a informação que você tinha, não é? É isso mesmo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Ontem, o subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, Rogério Boeri, recebeu essas demandas, então, de socorro ao setor de cana-de-açúcar e agora as equipes técnicas entram no trabalho de se debruçar sobre essas medidas de socorro para ver como viabilizar, ou seja, como definir isso na prática. Onde vai ter dinheiro no orçamento, como chegar até esse produtor de fato, como fazer todas essas operações para que então elas possam ser liberadas, aprovadas e anunciadas para os produtores rurais. É importante a gente deixar claro que existe todo um processo. Desde a última semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela já vinha checando quais eram as principais dificuldades do setor de cana-de-açúcar, como tomar medidas que pudessem ajudar os produtores e industriais também dessa área sucroenergética. Conversou, claro, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para também falar dessa parte de biocombustíveis, e eles estavam em contato com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A conversa entre os ministros já vinha acontecendo, equipes técnicas da Agricultura e Minas e Energia trabalhando em cima dos pedidos de socorro, mas agora entra a parte crucial, que é, de fato, ver no orçamento do Estado como tornar isso possível. Como as equipes começaram a trabalhar nisso, a Secretaria Especial da Fazenda está trabalhando nisso desde ontem no final da tarde. A expectativa é de que até o final da próxima semana a gente já possa ter novidades mais concretas para os produtores rurais e também para os industriais do setor sucroenergético. Ou seja, pelo menos mais uma semana, essa é a avaliação que há em Brasília sobre este tema, Paola. Isso mesmo, ainda leva um tempo até que esses técnicos possam fazer esse trabalho. Se a gente for comparar naquele pacote de medidas de socorro ao agro que foram lançadas primeiro já há alguns dias, essas medidas passaram pela análise do Ministério da Economia também por cerca de uma semana. Então existe um tempo de trabalho que a gente tem que apenas esperar. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.